4321. Atenção! Se liga nas promoções da Flor de Lótus Sushi Delivery. Combo Popular 2 com 30 peças variadas de hots, R$40. Combo Popular 3 com 50 peças, R$60. Combo Popular 4 com 60 peças, R$70. Peça também combo com 18 peças mais 2 temates, R$65. E combo da galera 100 peças mais um refri, R$120. Atendendo almoço e jantar. Flor de Lótus Sushi Delivery. 99992-4769. Nada é mais contagioso que um bom exemplo. Use máscara, uma iniciativa do Grupo RCM de Comunicação. Medicamentos e perfumaria com preços populares é com a Drogaria Santana, a farmácia do Lúcio. Leite Aptamil Premium 1, 2 e 3, 800 gramas, R$ 44,99. Nestogeno 1 e 2, 800 gramas, R$ 39,90. Resfenol com 20, R$ 9,99. Loratadina com 12, R$ 7,99. E Nimesulida 100 mg com 12, R$ 2,99. Drogaria Santana, a farmácia do Lúcio, no calçadão da Visconde de Tuné. WhatsApp 981217484. Baterias de 60 amperes selada por apenas R$ 229,90. Em até 10 vezes sem juros no cartão. É na Davix Auto Center, na Teódulo Mendes, ao lado da Dunité. Fone 3668-4075. Representante das baterias Moura. Moura é Moura. 100% você. Pensou em construir ou reformar? Lembrou Atacado Casa Nova Materiais para Construção. O essencial para sua obra com o menor preço da cidade. Em até 12 vezes no cartão ou à vista com descontão especial. Cal, cimento, areia, pedra, blocos, ferragens. Com a entrega mais rápida da cidade. Atacado Casa Nova Materiais para Construção. Rua José Pereira dos Santos, número 45. Esquina com a Selena Fiat. Telefone 3669-3449. E o WhatsApp 98210-9021. Uaiço, gostinho mineiro é com produto sabor brasileiro. Pão de queijo congelado Toca dos Mineiros, esse cê come o dia inteiro. Biscoito de polvilho, de argolinha e argolão. Bolacha de nata, de coco e manteiga de leite. Tudo produto mineirão. Pururuca São Marcos, essa é boa demais, uai. Farinhas Biju, Lisa e farofas Mani Hot. Produto sabor brasileiro, o trem é bom demais. À venda nos principais supermercados da cidade e região. De segunda a sexta, a partir das 10h30 da manhã, dentro do Jornal do Povo, você corre o sério risco de faturar uma bolada. O cofre. Acompanhe nossa live pela fanpage da Cultura FM e comente a nossa transmissão com os 4 dígitos que você acredita que vão abrir o cofre. Se você for sorteado e a sua senha abrir o cofre, você fatura uma bolada. O cofre. Oferecimento Rede Central de Supermercados. O cofre. Mais um quadro de sucesso da sua cultura. ZYP 204, canal 292. Cultura FM. Cultura 106,3. Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Bem, amigos da Rede Globo, estamos de volta, amigos, agora também nas redes sociais, amigos. A minha imitação do Galvão é muito ruim, mas é engraçado. Estamos também nas redes sociais, nas plataformas digitais agora, para você que acompanha a sua cultura. Prazerzaço ter você aqui junto com a gente. E sabadão, você sabe que a gente sempre bate um papo com alguém, né, Jean Martins? Ele já tá na tela, amigo. Com certeza. É aquele dia de bater um papo e sempre um convidado especial, uma personalidade paranaíba. E hoje não podia ser diferente, véspera do Dia dos Pais, né? Exatamente. Então, o nosso convidado é nada mais, nada menos do que o grande Pastor Odilon. E pra quem não sabe, pode revelar, né? Pode, né? Pra quem não sabe... Pode revelar. Pode revelar. Sensacional. Pode revelar. Pastor Odilon, que é o papai do Leonardo Guimarães. Exato, já está na tela aí pra você que acompanha nas redes sociais. Inclusive, curta essa live, compartilhe que a gente vai bater um papo. Pastor Odilon aqui nos nossos estúdios já tem intimidade com rádio. Pastor Odilon, bom dia, meu pai inefável. E aí, pai, beleza, velho? Ô, Leonardo, bom dia. Tranquilo. A voz é igual, tá vendo? É um prazer estar aqui. Jean Martins também, bom dia. Bom dia. Você sentiu o garbo da voz, né, Jean? É um prazer muito grande. Se tivesse herdado um pouco dessa voz aí... Você viu, né?
É padrão Nino de Assis, mano. Eu quero também cumprimentar os ouvintes, né, da Cultura FM, que eu sei que nessa hora tem milhares de ouvintes aí. Então eu quero cumprimentar a todos com um bom dia. Agora o senhor tá nas redes sociais, ao vivo, em imagens. O senhor que gosta de assistir o Datena, que essa câmera aqui tá jogando o senhor pro mundo inteiro, né? O senhor gosta de assistir o Datena, o senhor está em imagens. Saudade. Mas sou muito fã dele, não. Saudade do rádio. Saudade do rádio, né? O senhor ficou quantos anos no rádio com aquele programa lá na Difusora? Era um programa que nós tínhamos aí antigamente, né, na Rádio Difusora, Encontro de Paz. Foram alguns anos, Leonardo. Eu não posso assim precisar, mas foram alguns anos que mexeram aí com os ouvintes. Tempo, até hoje as pessoas têm saudade daquele programa, né? E eu também tenho, claro. Foi muito tempo, né? E por que não fazer uma releitura desse projeto aí e retomar? A ideia é boa. É válido, né? A ideia Acho que tudo é válido. Pode pensar nisso aí, quem sabe, pro futuro, né? Os ouvintes têm saudade, o pastor tem saudade. Exatamente. Por que não? Né? Exatamente. Juntar essa... Falar nisso, como que surgiu a ideia daquele programa? Como é que era a história? Foi em cima do pastor Márcio Valadão que a gente ouvia lá em Belo Horizonte, né? Quando era moleque lá, né? O programa Encontro de Paz. Aí chegou aqui e o senhor amadureceu essa ideia. Porque todo mundo sabe que o senhor praticamente fundou a Igreja Peniel aqui, né? Antes da gente chegar aqui em 92, a igreja já estava aí, né? Já tinha um prédio próprio, algumas pessoas que congregavam. E a gente sentiu, assim, a necessidade de alcançar as pessoas, né? Já evangelizávamos e panfletávamos aí as pessoas, mas o importante seria alcançar as pessoas através do rádio, enfim. Aí amadureceu-se a ideia e conseguimos, com a negociação na Rádio Difusora, implantar o programa Encontro de Paz, que pra gente foi muito bom. E pra cidade também foi muito bom. O Conrado que fazia técnica lá, pro senhor? Ou era, né? Porque o senhor apresentava e o Conrado fazia técnica. Na época, inclusive, eu tenho assim... hoje eu vejo o Marney, filho Grande dele. Marney. O Marney, ele foi o primeiro mesário, podemos dizer assim. O Marney? Né? Marney. Moleque? Marney. Eu não sabia, não. Achei que era o Conradão. Não, desde menino. Aí depois veio o Brás Silva. O Brás, velho. Também foi mesário. Então eu tive a honra de trabalhar diretamente. Grande Eu tive a honra e o privilégio de trabalhar tanto com o Marney, criança ainda, muito, muito jovem, e também com o Brás Silva, que nos assistia de uma maneira assim muito bacana. Era todo final de tarde, né? Todo final de tarde, de segunda a sábado. Era diário. Era diário, já. Era bacana. Era semanal. Não, diário bacana. E eram 10 minutos, né? Era 10 ou 5? A princípio eram 5 minutos, aí depois nós esticamos para 10 minutos. Era bacana, porque o pessoal ficava com aquela sensação de quero mais. Uma mensagem curtinha, finalzinho, uma oração. Era muito legal. Bons tempos aqueles. Pai, muita gente tem curiosidade sobre a sua história. Quem é mais próximo da gente, sabe, né? A gente troca ideia e tal. Aqui na rádio a gente conversando nos nossos happy hours. A galera sabe disso. Mas o meu vô era meio doidão, né, velho? Meu vô era muito doido, meu vô. Meu vô colocou você e os meus tios na FEBEM, né? Como é que é essa história? Pra quem tá em casa entender. Claro, o senhor já deu testemunho em vários outros lugares. Mas como é que foi esse lance? A vida na FEBEM. Como é que foi o meu vô falar, não, vou pôr esses moleque lá. Qual a ideia do meu vô, velho? Como é que funcionou isso aí, pai? O meu saudoso pai, né, o senhor Manuel Guimarães, ele não tinha, desculpe aqui, eu não quero ofender nenhum pai, muito pelo contrário, mas ele não tinha muito, assim, aquela responsabilidade, podemos dizer, noção zero. Como pai, né? Aquelas pessoas que acham que ter filho é simplesmente ter filho. E pronto. Não tem compromisso, responsabilidade. Não tem nada. E meu pai, infelizmente, ele se enveredou por este caminho aí. E aí ele abandonou minha mãe, e com 5 filhos. E a minha mãe, sem nenhuma estrutura, coitada, ela se enveredou pelo alcoolismo, né? E aí meu pai preferiu nos tirar dela
hoje seria como se fosse raptar os filhos, né? Ele raptou 5 filhos, tirou do convívio, ele tirou do convívio dela e nos trouxe para junto dele, mas junto dele assim. Para não cuidar. Com a minha avó. Ah. E a minha avó não tinha também nenhuma afinidade com a gente. No caso, minha bisavó. Isso. Ela não tinha nenhuma afinidade. Então, meu pai, por falta dessa responsabilidade, ele preferiu, então, transferir essa responsabilidade, eu digo hoje, para o Estado, né? E aí, naquela época, colocar uma pessoa na FEBEM é muito simples. Mas aí a gente já tinha passado, inclusive, uma experiência de rua, aquela coisa toda. Foi quando ele nos levou para a FEBEM. O senhor chegou, então, a conviver na rua? Morou na rua. Morar na rua, viver na rua? Ah, tive, né? Quando meu pai abandonou minha mãe. Mas isso, Jean, é consequência da irresponsabilidade de um pai que não assume o compromisso. A responsabilidade de pai. Então, acaba gerando esse tipo de consequência em cima de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. E aí, o que é que nós tínhamos que fazer? Não só eu, mas também meus irmãos, mas estou dizendo por mim, a gente teve que ir pra rua. Pedir esmola, pedir sobra de comida nas casas dos outros, dormir na rua, para não morrer de fome. Minha mãe numa situação, coitada. Você tinha que idade nessa época? Ah, eu era muito novo. Nessa época eu tinha 6 anos. Nossa. Já estava na rua. 6 anos é a idade do meu filho, você vê assim, é uma situação infelizmente. Bem... Como é que era ali? O senhor... diga, Jean, você ia falar. Não, eu falo assim, o senhor nos irmãos, o senhor é o mais velho, mais novo? Não, sou do meio. Tem 2 acima e 2 abaixo. Aí, então, vocês iam pra rua de dia e tal, pedia aqueles negócios, aí dormia lá de vez em quando. Nisso, meu avô tava lá em casa tomando um gorozinho na dele e a minha avó. Eu não conhecia minha avó, e não tive muito contato com o meu avô. O avô morreu, eu tinha quantos anos, pai? Mais ou menos. Meu pai morreu, eu acho que ele tinha 76 anos. E a gente, o senhor não lembra? Não, você era muito novo. Não tive contato com ele. A gente já estava aqui, inclusive, né? Exatamente. E quando nós viemos pra cá, vocês eram muito jovens ainda, muito novos ainda. A voz, eu tive contato com o pessoal da parte da minha mãe. O pai do meu pai, não tive contato basicamente nenhum. Aí, nessa pega aí de ir pra rua, pedir esmola, vender bala e tal, esses negócios, nisso o meu avô tava em casa, bebendo, e a minha avó tava pra onde? Digamos assim. Hoje a gente ri de uma situação em que a gente viveu lá atrás, né? E a gente também já tá numa certa idade que você hoje, graças a Deus, a gente conseguiu superar tudo isso. Mas o que aconteceu na verdade? Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte. E nós morávamos em Belo Horizonte. O que meu pai fez? Para se ver livre de uma responsabilidade, meu pai era aposentado da Rede Ferroviária Federal. Olha. Aposentado da Rede Ferroviária Federal. Quer dizer, tinha para a época dele, ele tinha condição de criar os 5 filhos. Mas a irresponsabilidade fez com que ele nos abandonasse. Aí o que ele fez? Ele comprou um terreno no interior, numa cidade chamada Dores do Indaiá, levou a minha mãe para lá e levou os 5 filhos para lá. Essa cidade fica a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Eita. Só que a gente era muito pequeno. Aí o que ele fez? Ele levou a família para lá e voltou para Belo Horizonte. Olha só. Para morar com... Aí ele tinha a cobertura da minha avó, né, mãe dele, que eu acho um erro isso. E aí ele constituiu também uma outra família. Olha aí. Ele levou vocês pra lá e largou lá. E constituiu outra família. Isso. Quando ele ia lá, doido, era pra espancar minha mãe. Que bacana, hein? O cara nota 10, assim. Né? Não, ele era, assim, o ápice, não sei de quê, mas... E nisso vocês estavam em Dores? Nós estávamos em Dores do Indaiá. Quando nós passamos, ele nos deixou lá nesse tempo que nós ficamos em Dores do Indaiá, foi um negócio tão interessante, Jean e Leonardo, que a minha mãe, analfabeta, não tinha nenhuma estrutura e ele não dava nenhum suporte. Agora, uma mulher com 5 filhos... O que essa mulher ia fazer no interior?
que não tinha conhecimento de nada, não tinha leitura, não tinha nada. Coitada, o que ela podia fazer, ela fazia. Ela ia, às vezes, lá em Minas tem uma abóbora, hoje eu não sei se existe mais, chamada abóbora de porco. E aquilo amarga pra caramba. O que minha mãe fazia, coitada? Ela ia lá no campo, pegava aquela abóbora e às vezes cozinhava com água pra gente, nem sal tinha. Olha aí. Mas o meu pai não tava nem aí. Ele na dele. Não, tranquilo em Belo Horizonte, com a mãe dele e tal. A minha avó dava todo o suporte pra ele. Eu não sei por que cargas d'água, mas eles parece que não eram muito chegados na família da minha mãe. Estrutura zero, né? Zeríssima. Estrutura zero. Nesse período que o senhor ficou na rua, tem vários episódios que o senhor sempre relatou pra gente. Aquele episódio de vender salgado, aquele é muito bacana. A minha tia, né, que eu também não conheci. Sua tia, na verdade, né, contratou você pra vender salgado. E aí o senhor ia pra porta do Mineirão e os caras roubavam o salgado. E o senhor de raiva comia o resto. Não, esse período aí... você tinha voltado já pra Belo Horizonte. Esse período aí eu já tinha, inclusive, saído da FEBEM. Eu também passei... Eu já tinha... Verdade. Falando da FEBEM, só um detalhe. O senhor ficou na mesma... No mesmo prédio ali que o meu tio, sem saber que ele tava lá também, né? Durante um tempo. Teve isso. Não, foi meu irmão, né? O Fernando e o Ogmar. Foi o mais novo. Sim. E o Fernando, que é mais novo que eu também. Então eles ficaram no mesmo local e não sabiam que eram irmãos. Não sabia que eram... Olha que viagem, depois que eles descobriram que eram irmãos. Eles estavam na mesma FEBEM. Porque criança ainda se separaram. Separou tudo. Exato. Meu pai separou, jogou cada um para um lado. E aí o meu vô, gente finíssima... Muito boa. Colocou a galera na FEBEM. E os meus tios estavam no mesmo prédio e não sabiam que eram irmãos. Isso é história de filme ou não é, meu querido Jean Martins? É uma história de vida que, como diz, dá um filme tanto. Tô falando pra você, ué. E vendo o pastor Odilon, conhecendo parte da história que você mesmo já retrata, e que a cidade toda reconhece como uma grande pessoa, é uma superação. Pois é, uma superação. Isso aí por isso que quando os caras vêm falar... Ele contar a história dele dá um livro e tanto, porque hoje, esse modo de mimimi... dizendo que não teve oportunidade. Exato, que não teve isso, que não teve aquilo. É isso que eu ia dizer. É a prova de que a pessoa, quando ela quer trilhar um caminho certo, independente da origem, das oportunidades que teve, as oportunidades a pessoa faz acontecer. Pois é. Aí vem a galera, porque virou bandido, porque não teve oportunidades na vida. Tá aí, o senhor ficou na FEBEM dos 7 aos 14? Não, eu fiquei eu ia completar 7 anos aos 13. Fiquei 6 anos na FEBEM. E para aquela época, quem ia pra FEBEM era só crianças já no nível de marginalidade, né? Era considerado, inclusive... Vocês não tinha esse... foi por falta mesmo de ter onde ficar. Ele pôs lá. Inclusive era chamado de reformatório de menores, né? Então você ali misturado com tudo enquanto é tipo de pessoa. Gente. E não tinha classificação como hoje, né? Às vezes você tinha lá maior e menor tudo junto. Como que era o dia a dia lá, pai? Tipo, tomava um banhozinho de sol, jogava uma bola, assistia TV. Porque quando teve o golpe militar, o senhor tava lá dentro, né? Tava. Como é que foi? Conta pra nós. Não, a gente, na verdade, a gente não participava de nada, né? Quando aconteceu tudo aquilo, nós levantamos, eu, por exemplo, levantei no dia de manhã e todo o colégio, podemos dizer assim, que nós ficávamos, estava tudo cercado de carro do Exército. O Exército chegou e falou... A gente não pode, eu não sei precisar, eu não sei dizer, aconteceu isso durante a noite, porque foi durante o dia, quando a gente acordou, que a gente viu que... Então, tudo já acontecendo. Então, mas aquilo ali era para nossa própria segurança, né? Para nossa própria segurança, porque o governo tinha responsabilidade sobre nós, porque na época era a FEBEM, a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Então era o lugar que nós estávamos. O dia a dia ali, como que era? Não, o dia a dia ali... Pra galera entender. Você não é como hoje, né?
naquela época a gente tinha uma segurança maior, eles vigiavam com mais rigor, mas você trabalhava também. Não tinha esse negócio de ficar o dia inteiro conversando bobagem e não fazer. Inclusive tinha até curso profissionalizante lá dentro. Então você tinha as suas regalias, você jogava bola, tinha até piscina onde nós estávamos, porque realmente eles cuidavam bem da gente, mas eram rígidos também. No início, então, ela funcionou como o seu objetivo, que era... Isso. Né, que a FEBEM era isso, era de... Ressocializar, ensinar. Realmente. Dar condições. Infelizmente, não estou aqui criticando nenhum modelo hoje, tal, essa coisa toda, mas esse mimimi hoje todo é sacanagem, que existe hoje é zoado. É culpa das próprias pessoas também que entra lá e quer fazer como se fosse, desculpa a expressão, como casa da mãe Joana, né? E não é por aí também. A social da FEBEM voltou ali pra casa, encontrou meu avô. Como é que foi? Aí o senhor dormia em casa, ia pra rua de dia. Aí foi quando o senhor começou a trabalhar com ferro velho, né? Quando carrinho. Quando eu saí da FEBEM, na verdade, você fica prisioneiro 6 anos. Quando você sai, você tá assim, meio que perdidão ainda, né? Com tudo aqui fora. Você só conhece as coisas lá de dentro. Aí, quando eu saí, quando eu e meu irmão saímos da FEBEM, eu digo, quando saí, fiquei meio perdidão, o que é que eu ia fazer? 13, 14 anos. Eu tava com 13, né? Pra 13 anos. E aí, foi aquele período assim, meio nebuloso, né? O que eu faço, o que eu não faço? E meu pai... Parece que ele a responsabilidade zero, né? Tranquilo. Continuou do mesmo jeito, não nenhum tipo de apoio. Não, aí foi pior, sossegado. Aí foi pior. Sabe por quê? Como pode ser pior do que abandonar, levar, internar? Mas ele chegou num período... Se estava ruim, por que não podia ficar pior? Ele deve ter pensado isso, né? Tem nada que não possa piorar. Não há nada que não possa piorar. Igual o Chacrinha dizia, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Exatamente. Então, né? E aí? Sério que depois de passar por tudo isso ainda ficou pior? Depois que a gente sai da FEBEM, o que meu pai faz? Aí meu pai abominou a ideia de ter a gente dentro da casa dele. Os intrusos. Falou, essa molecada chegou aqui. Ele tava numa vida tão boa com as colegas dele, né? Com as conquistadorzão, dominador. Não, ele era. E aí nós chegamos. E a gente ia pra onde? A gente ia pra casa do pai. Pelo menos a gente pensava que era, né? Depois de tantos anos longe, separado e tal. Mas foi terrível. Aí esse período também foi terrível. Foi nesse período aí. Na verdade, ele rejeitou você. Rejeitaram. Desde criancinha, né? Rejeitou. Agora na adolescência é pior. O grande problema, Leonardo e Jean, que quando você é criança, você não tem noção do que está acontecendo, né? Mas quando você chega na adolescência, você já começa a entender o que está acontecendo. Aí você tá sacando os lances já. Tem carinho do pai. Um dia alguém me perguntou assim, Pastor Odilon, o que o senhor acha do Papai Noel? Aí eu falei com ele, companheiro, vamos fazer o seguinte, o que você acha? Qual a visão que você tem de Papai Noel? Aí ele ficou assim, eu falei, então fica com a visão que você tem de Papai Noel e não queira saber a minha. Porque você não tem uma boa referência. Não, aí ele falou, não, mas eu quero saber. Aí eu fui falar com ele. Qual era a minha visão do Papai Noel? Acabou que eu afetei o rapaz também. A visão dele. Eu falei, Papai Noel pra mim é um velho que discrimina as pessoas. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, porque ele nunca me deu nada. Então Papai Noel pra mim nunca existiu. Nunca existiu. Então, quando fala de pai, tudo que se relaciona a pai... Pra mim... Você não tem nenhuma referência? Não tem. Nunca teve. Por isso é que hoje eu quero até esclarecer pra vocês um negócio aqui que é interessante. Quando você vai falar até sobre Deus, e você vai falar com uma criança, Deus é pai. E ele associa essa imagem do pai a Deus... pai dele. Ele fala, então Deus é mau. Vai que o pai dele é um pedófilo. Porque meu pai sempre é um assassino, é um doido. Então você fala, Deus é pai, Deus é bom. Aí fala, mas o meu pai... Então para eu tirar essa imagem também, não foi fácil.
foi nesse período aí que o senhor foi pra rua, beleza, ficou na rua e tal. Tem até uma parada, já. O meu avô fazia comida escondido dos moleques, mano. Ele comprava linguiça, ia pro quarto e trancava a porta. Fazia o guisado, comia, saía palitando os dentes. Só ficava com o cheiro. Não. E ele trancava a porta pros moleques não irem pedir comida. É muito maluco, né? É muito doido. Aí o senhor foi pra rua. E lá na rua, nesse inteirinho aí, né? De adolescência, tal, juventude, foi quando o senhor teve tuberculose. E ali o médico chegou a falar, 3 meses. Porque tuberculose naquela época, a gente pode falar que era Covid de hoje. Não tinha... Matava valendo. Como é que foi esse período, pai? Não, quando eu saí da FEBEM, como a gente fica perdidão, né? Aí o que aconteceu? Eu já estava... Aí eu completei 14 anos. Nos meus 14 anos, aí você vai... Porque quando você sai da FEBEM, você não sai trouxa. Ali você tem uma certa... Você sai escolado. Né? Mas falta um espaço para você, infelizmente... colocar aquilo que você, até de maldade, que você aprendeu, né? Aí o que acontece? Fui conhecendo algumas pessoas, a gente foi se relacionando, foi fazendo amizade, e amizade. Moral da história, experimentei droga. Uma maconhinha? Infelizmente a porta abriu da erva, mas né? também não, como é que não abre, né? Aí entrei por aí e infelizmente... dos 14 para os 15 anos, eu já não era mais aquele camaradinha que tinha saído. Era mauzão, velho. Da FEBEM, né? Aí a gente, infelizmente, eu não falo isso aqui, dando... não, é o que é, né? Infelizmente. Eu digo retratando o que você viveu. Exatamente. Infelizmente. Aí eu caí nas drogas por causa desse passado, né? De descuido, de irresponsabilidade e tal. Fui para as drogas de 14, entrando para os 15 aos 19 anos, aí eu ripei legal. Aí não era só maconha, né? Infelizmente a maconha é só um passaporte que você tem para conhecer as outras coisas. Aí eu fui entrando e infelizmente quando veio a tuberculose. E aí chegou lá no hospital ruim um dia... E o médico deu a letra. Não, aí foi interessante que naquela época existia a tal da briografia, né? Era pequenininha e tal. Aí eu não tinha mancha nos pulmões, eu tinha cratera nos pulmões. Os meus pulmões estavam perfurados de tanta droga. Porque você usa muita droga, você não come, você não tem hora pra nada, não tem... A verdade é que você... anda como se o tempo não existisse. Então você faz o seu tempo, você vive a sua vida. E eu não tinha cuidado com nada. E um drogado não tem isso, né? Chamado drogadito na época. E infelizmente eu enveredei por aí. E foi nisso aí que eu fiquei doente. E nesse período, o meu tio tava onde? Por exemplo, o tio Fernando. Tava na FEBEM ainda. Tava na FEBEM. Olha que loucura. É muito doido, cara. É muito doido. Tem um episódio lá que o meu avô correu atrás da minha tia com o machado ou foi o contrário? Não, correu atrás do... Família Adams, geral, gente. Correu atrás da minha irmã com o machado, e do meu irmão mais velho. Com o machado, cara. Muito doido. Não, a nossa casa era um negócio interessante. Que... Na verdade, ele nunca foi pai, né? Não. Ele nunca pode ser chamado de pai pra Mas vocês. Teve uma época que aí o senhor começou a trabalhar, garrafeiro ali, começou a ganhar seu dinheirinho, aí começou a andar bem arrumado e tal. Foi quando o senhor saiu desse problema de tuberculose, o senhor abandonou também as drogas? Não, aí... Foi aí que o senhor conheceu minha mãe? Aí tem toda uma história. Eu conhecia a Dona Maura antes, né? Eu comecei nesse tererê TT com a Dona Maura, eu tinha 15, ela tinha 13. O senhor ficava de olho?
Não, já de olho há muito tempo, né? O que ela viu no senhor, né? Como é que pode? É muito doida também, minha mãe, naquela época. Não, cara, pô, você tá acabando comigo desse jeito, ó. Minha mãe... O cara me chama aqui pra me pegar, pô. A minha mãe... Não, irmão. Que é isso ainda, né? Não é? Minha mãe foi corajosa pra caramba. O que ela viu no céu? Olha o que... Ajuda o irmão aí, pô. Minha mãe teve muita coragem. Qual foi a estratégia? Sua mãe é heroína, cara. O que eu vejo, ela é uma heroína e eu tenho, assim, muita admiração por ela, porque ela, além de ter aguentado toda uma barra quando eu mexia com droga, ela ainda aguentou a barra com a família dela e tal. E eu... Minha avó te odiava, né? Se você perguntar o que sua mãe viu em mim, eu não sei responder. Mas pode dizer que ela foi a sua salvação? Ah, foi, né? Ela foi por onde Deus realmente começou a trabalhar na minha vida. Mas nesse período aí, Jean e Leonardo, dessa passagem de você ficar doente, essa coisa toda, eu fui curado sem tomar uma gota de remédio quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Foi aí que eu conheci Jesus. Como que o senhor pesava 49 quilos. Como o senhor ouviu falar de Jesus pela primeira vez? O senhor tava aí, 40 quilos. 49. Só o chassi 49, do grilo. 50 quilos. Só o pó da gaita. Quase na marca do pênalti ali pra cova. Como que foi? Eu cheguei no bico do corvo, aí eu já tava no bico, né? Como que... Desci um pouquinho, foi pra garganta. Como que o senhor ficou sabendo? Foi aí que entrou aquele cara lá, o Robson? Robson. E eu tinha um amigo, que a gente era amigo de chapar mesmo, os dois. E aí ele conheceu Jesus. E ele entregou a vida a Jesus e tal. E como a gente era muito amigo desde a adolescência, o que ele fez? Ele falou, pô, eu vou... Veio atrás de mim. Vou salvar. Não é? Aí ele veio falar comigo. Ele falou, Odilon e tal. E contou a experiência dele. Eu também já o conheci. Sabia que ele também não era um camarada flor que se cheirava, né? E aí, quando ele falou comigo de Jesus, eu falei com ele, vamos fazer o seguinte, cara. Você fica com o seu Jesus e me deixa do jeito que eu tô e vai viver sua vida. Isso aí não é pra mim. Falei com ele, não é pra mim. Rejeitei mesmo. Falei, não é pra mim. E acabou que a nossa amizade continuou assim, à distância. E ele fez algumas outras tentativas, mas... Até porque o ciclo de amizade deles ficou outro, né? Os interesses não mudam, deu certo. Né? Exato. Pois mas foi nesse período aí que eu fui me aprofundando mais em droga e tal, essa coisa toda. Foi quando o irmão dele... Viu como é que são as coisas? Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Deus ama o ser humano como a gente sabe que ele ama. Eu sou testemunha viva disso. Foi quando o irmão dele, nós fomos os primeiros a dar droga pro irmão dele. Olha aí. O irmão dele era menor. O irmão dele também converteu. Zé Maria. E hoje também é pastor. O Robson é pastor, mora na Índia. Missionário. É missionário, mora na Índia. O Zé Maria também é pastor. O que o Zé Maria fez? Zé Maria foi atrás de mim. O Robson tinha desistido. Aí o Zé Maria foi atrás. Aí foi quando eu quase peguei ele pelo pescoço. Porque quando ele foi atrás de mim, Jean, aí eu já estava comprovado, eu já estava doente. Quando o Robson falou comigo, eu não estava doente. Não estava doente ainda. Quando ele foi atrás de mim, o Zé Maria, eu já estava doente. Mas também eu já estava doente e revoltado. Não acreditava que ele existia mesmo. E se ele era pai, pior ainda. Porque você não tinha nenhuma referência de pai. Pois é. Mas aí ele foi conversando. E eu falei com ele. Eu desafiei. Ele falando comigo que Jesus me amava e tal. Eu falei com ele, olha, Zé Maria, vamos fazer o seguinte. Eu tô tuberculoso. E você é um crente muito bonitinho para ficar tuberculoso também. Então você sai vazado. Sai fora. Até porque vai viver sua vida. Eu falei, porque os bacilos podem sair da minha boca e pode alcançar você. E você é um crente muito bonitinho para ficar tuberculoso. E se existe inferno, nós dois vamos nos encontrar lá. Pode ter certeza disso. Só tava só o ódio, né, velho? Aí ele... Quando eu falei com ele que eu estava doente, ao invés dele sair... Ele aproximou mais. Me abraçou e começou a chorar. E falou comigo, Dilon, precisava disso? Precisava disso? E eu já tinha passado pela experiência também de ter dado uns tiros nos caras lá. E fui
o primeiro processo que eu fui assinar por tentativa de homicídio dupla. E aí ele falou, precisava disso. Aí chorando ali, ele falou comigo, mas Jesus te ama. Desculpa aqui a emoção. Ele falou, Jesus te ama e ele quer mudar a sua história. Posso orar por você? Eu falei, pra mim tanto faz, Maria, orar ou não orar é a mesma coisa. Tava revoltado, né? Ué. Aí ele orou por mim, ele falou, mas mesmo assim eu vou orar por você. Jean e Leonardo e os ouvintes da cultura. 3 dias depois, eu fui tirar outra biografia. Eu estava com os pulmões limpos e todos eles recuperados. Tomografia? Não, na época era briografia. Isso, pois é. Então eu tinha a prova e a contraprova. Eu ia ficar 1 ano internado. O médico falou comigo, você vai ficar 1 ano internado no hospital. E a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. É. E aí eu não tomei uma gota de remédio. Sabe por quê? Porque Jesus me curou e provou pra mim que ele me amava. E que ele existia sim. E que ele existia. E que aquilo que aconteceu comigo, ele me preservou. Não tinha deixado eu morrer. Muito pelo contrário. Preservou a minha vida. E hoje eu tô aqui falando desse Jesus também, que me ama. E a partir daí, então, todos que estão ouvindo. Você passou a evangelizar. Exatamente. Aí a partir dali foi que eu, como se diz, cai a ficha, né? Você fala, pô, existe. E tem o cara. Eu estou vivo com um propósito. E como que foi esse processo? Aí, claro, o senhor casou, o senhor foi pra igreja, aí mudou o ciclo, obviamente. Foi pra igreja, virou aquela rotina de igreja e tal, se interessou pelo ministério, fez seminário, virou pastor e tal. Aí conseguiu entrar na CEMIG, a Companhia Energética do Estado de Minas, um bom emprego, e veio vindo. Nisso, o senhor continuou mantendo contato com o Robson e com o Zé Maria? Como é que foi a reação deles depois dessa transformação? Foi para eles assim, gratificante, né? Até hoje eu tenho contato com o Robson, contato com o Zé Maria, eu tenho eles aqui no WhatsApp e de vez em quando a gente está trocando algumas mensagens. E para eles foi assim, como diz, uma vitória, né? De não só de ter evangelizado, mas ver um amigo também restaurado. Eles me ajudaram muito na minha recuperação. Agora, um ponto que é até referente à data. O senhor não teve nenhum tipo de experiência, né, referência de pai. E como foi ser pai? Acho que peguei agora. Não, Como foi pra assim, quando descobriu que ia ser pai, como foi esse sentimento? Falou, e agora? Eu tenho que fazer diferente? Eu não sei o que é isso. Como que eu vou agir? Chegou esse momento, o senhor pensar assim? Quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, que Dona Maura estava grávida e tal, eu curti muito esse negócio. Falei, puxa vida, que trem é muito louco, né? Assim, ao mesmo tempo esquisito, porque vamos ver como é que é isso. Mas foi com muita expectativa. E eu tinha dentro de mim o seguinte, que eu não podia ou não poderia fazer com aquele serzinho que estava ali sendo gerado o que fizeram comigo. Foi feito com você. Eu falei, eu tenho que ser diferente, eu tenho que pelo menos tentar ser diferente e agir de uma maneira diferente como agiram comigo. Foi essa a expectativa que eu tive. Pura e simplesmente. Mas Deus foi também orientando, foi dando sabedoria e tal. Quando meu filho nasceu, o Robson, esse amigo meu, chegou e falou comigo assim. Ele falou comigo, seu Odilon, o que é ser pai? Porque ele tinha casado. Ele fez essa pergunta que você está me fazendo. Sabe o que eu falei para ele? Ele também não tinha referência. Não. Aí ele falou comigo, o que é ser pai? Eu falei, olha, vou falar um negócio para você. Eu não vou te falar nada o que é ser pai, eu não consigo explicar isso. Mas você casou e prepara, porque quando seu filho nasceu, eu vou te fazer essa pergunta. E eu fiz para ele essa mesma pergunta. Ele falou, eu tô na mesma situação sua. O senhor teve filho primeiro que eles, então? Tive, primeiro que ele. Mas igual você falou, Deus prepara e acaba que você acaba vendo ali que não tem outro tipo de sentimento maior do que, né,
ser pai ali, ter o seu filho, ter aquela preocupação e querer cuidar. E até fica sem entender como não fez o mesmo, né? Mas por quê? Porque o sentimento que a gente tem é de proteger, de ajudar, né? E por que não fez, né? Jean, é tão interessante, meu filho, que hoje, como pai, né? 3 filhos, mais velho, mora lá em São José do Rio Preto, tem o Leonardo e tem a minha menina, que é a caçulinha, né? Eu imaginava que o Léo era o caçula. Não, muito mimado, muito mimado. Foi tão interessante, gente, que eu aprendi a ser pai sendo pai. Que é a melhor parte. É a melhor parte. Eu aprendi a ser pai com eles. Então, eles me ensinaram, eles me ajudaram a ser pai. Agora, tudo que eu tinha já era na minha mente, no meu coração. Eu não posso ser com eles o que eles foram comigo, que meu pai foi comigo. Então, eles nunca me viram bêbado, nunca me viram com cigarro na boca, nunca me viram maltratar a mãe deles, humilhá-la. Isso a gente prova aqui que o Léo, eles têm só, né, referência do senhor como paizão, como gente boa, como a referência que tem de ser humano é o senhor. Eu tentei. Comentando sobre então, isso. Ele comenta muito aqui com a gente. Pô, a gente tava falando sobre isso, essa pega de Dia dos Pais, né? A gente tava comentando. Algumas famílias têm essa tradição de aluga rancho e faz almoço. Lá em casa é um dia comum. Porque todos os dias é só parceiragem. Meu pai, eu falo isso pra todo mundo. Meu pai, a gente tem um relacionamento de amigo, velho. A gente senta pra tomar café e vai zoar os outros. Esse que é o interessante. Vai dar risada, vai assistir televisão, ele briga com as reportagens, você precisa ver. Tá passando, ele acha que os repórteres tá escutando ele. Às vezes. Ele acha que o apresentador tá ouvindo ele. E aí ele fica ali, ele dando com o apresentador e a gente dá risada. E aí, na hora que ele começa a cochilar, ele abaixa o volume da TV. Aumenta. Aí a gente... Não, pai, dá esse controle aqui. E aí... Essa é a pega todo dia. Porque o Dia dos Pais é todo dia. Exatamente. O Dia das Mães é todo dia. Essa é que é a pega todo assim, dia. A cenário, eu vejo que é mais comercial, que destinou uma data para comemorar. Perfeitamente. Mas Dia dos Pais é todos os dias. E esse é bacana, esse lado que vocês, né, têm de vivenciar isso todo dia. E eu assim... até sempre, né, eu falo com o Léo, Léo, aproveita. Ele, então, aproveita, Léo. Aproveita porque, assim, pai e mãe, eles são únicos. Não tem ninguém pra substituir pra quem é pai e mãe. O pastor Dilon falou, não teve uma boa referência. Mas ele se tornou uma referência, e isso é muito bacana. Porque você que tem seu pai aí, você que tem a sua mãe aí, não deixe pra viver o Dia dos Pais, Dia das Mães, somente um dia no ano. O dia, igual muitos, tem até meme hoje, que tudo na internet. Facebook, O Dia dos Pais tá lá postando foto e almoço e tal. A mãe tá xingando. Foi embora, nunca mais volta. Volta só o Dia dos Pais do ano que vem. Ou senão no dia tá xingando, tá brigando. Então não adianta fazer todo um agrado hoje e desagradar amanhã. Exatamente. Seja filho todos os dias. Seja pai todos os dias. Né? Exatamente. E em cima dessa pega, a gente tem... Todo domingo a gente faz um culto online lá em casa, pelo celular. Meu pai ministra o culto ali. E a minha irmã em Três Fronteiras, mais o marido dela, o meu irmão lá em Rio Preto, mais a família dele e eu ali no quarto e tal. E foi aí que aconteceu o BO mais recente. BO. Mais um milagre. Já foi aquele milagre lá atrás. E aí, todo mundo acompanhou. Gente, quando você se torna uma pessoa pública, é natural, né? Primeiro, o senhor já é uma pessoa pública pelo fato de ser pastor aqui há muitos anos. E eu trabalhar no rádio, então todo mundo acompanhou. Meu pai sofreu um aneurisma da aorta, ou seja, o rompimento da veia mais grossa do corpo, e o diagnóstico era até logo, vai viajar. Pra galera entender como que foi, porque eu saquei que alguma coisa tava errada no culto. A gente ali no celular e tal. O senhor sempre faz o culto ali uns 30, 40 minutos e sempre depois pergunta. Ô, Kleiner, tem alguma coisa pra falar? Priscila? Alguém quer falar alguma coisa? Algum testemunho durante a semana? Nesse domingo, o senhor não fez isso.
Eu saquei a vibe, falei com a minha mãe depois. O senhor, então não sei o que, então Deus abençoe vocês e pá, já desligou. Falei, o culto hoje foi rápido. Eu tava no meu quarto já. Ele faz o culto lá na cozinha junto com a minha mãe, eu fico no quarto. Então não sei o que, amém e tal. Você já saiu. Aí eu já falei, não, eu continuei no quarto. Mas eu saquei que, falei, ele nem perguntou se tem algum testemunho, alguma coisa. Foi aí que 5 minutos depois, a minha mãe bateu no quarto. Bateu na porta e falou, seu pai tá passando mal. E o negócio já começa a ficar interessante e sobrenatural, porque todo domingo eu sempre saio pra dar uma volta. Tá aí meu pai na minha frente que não me deixa mentir e as pessoas que estão na rua que me veem. Eu pego o meu carro, ponho uma musiquinha e vou dar uma volta. Finalzinho de domingo, tal, passo lá no universitário e ando um pouquinho antes de vir pra casa dormir. Nesse domingo eu falei, não vou sair hoje não. E fiquei lá. O que tava rolando ali no culto? O senhor já tava sentindo alguma coisa? Como é que foi o começo do rompimento ali, do aneurisma, pai? Aquele dia foi interessante, né? Porque não estava sentindo absolutamente nada, estava tudo normal. Foi almoçar com os amigos durante o dia e tal? Isso, saí da casa desse amigo meu aí, uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito, que é o casal ali, o Mota e a Badia. Mota, né? Grande Mota, parceiraço. Até mandar até um abraço para eles aí. E não só para eles, né? Para todos que estão ouvindo, principalmente essas pessoas que nos amam tanto aí. Mas estou citando o nome porque nós estávamos lá, né? E aí chegamos em casa, era 5 horas da tarde mais ou menos, 6 horas começou o culto e normal. Aí, num certo período, eu comecei a sentir que... Fadiga. Não tava lá, assim, grandes coisas, né? Mas continuei normal e tal. Quando terminou o culto, aí que eu falei para sua mãe, falei, eu não estou bem. Ela falou, o que você está sentindo? Eu falei, não sei. Mas como você sabe, Jean, eu tenho a água como terapêutica. Então qualquer coisa que eu estou sentindo assim, eu não sei se é psicológico ou se realmente é terapêutica. Eu vou, tomo um banho e aquele mal-estar passa, mas aquele dia não, eu estava com vontade de, desculpe os ouvintes aqui, desculpem vocês, com vontade de vomitar e não consegui. Aí, de repente eu falei com ela, eu não sei... Dá vontade de ir no banheiro, mas não quer. Não, era vômito. O que eu fiz? Falei, vou tomar banho. Quando eu entrei... Meu pai tem a técnica do banho. Você chegar e falar, meu pé tá doendo, ele fala, toma um banho. Toma um banho que melhora. Fala, meu ouvido tá doendo, ele fala, toma um banho. Melhora. Então ele foi pro banho. Então eu sou o doutor da água. Do banho. Aí eu fui tomar banho, não consegui tomar o banho, não consegui. Aí... Na metade do banho já aí ficou zoado. Descartei o banho, do jeito que eu tava, já saí do banheiro também, já deitei lá na cama e já não conseguia colocar nem a roupa mais. Minha esposa veio e colocou. Foi quando ela disse que a minha pupila dilatou muito, os olhos esbugalharam e eu fiquei com os lábios. Tava completamente amarelo. E amarelo, não sei. E ali, quando o Leonardo chegou, ele falou comigo, pai, dá pro senhor sair daqui da cama e ir até na garagem, que é pequeno lá, né? Pra gente levar pro seu hospital. Eu falei, eu não aguento andar. Eu já não aguentava. Já não aguentava andar, já não tinha como andar. Nisso, graças a Deus, os bombeiros estavam lá por perto, ligou, foram muito mas a história também já começa. Já começa aí. O sobrenatural milagre, pegou de eu não ter saído. É o que a gente comentou. Eu não ter saído já foi um negócio diferente. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá no quarto, ele tava amarelo e suando pra caramba. Escorria suor e frio. Na hora que eu encostei no braço. Falei, cara, que doideira. Aí eu perguntei, será que é alguma coisa que ele comeu? E nisso ele já tava meio... Ele já tava meio zoado já. Variando já. Ele já tava meio zoado. Virava pro lado, fechava o olho. Aí eu peguei o ventilador e falei, vamos ligar pro bombeiro. Liguei pro bombeiro, 190, aí falei, esqueci o número lá. Aí eu liguei, o cara falou... 93, eu acho. O cara falou, não, passa o endereço, que a gente vai.
Passou o endereço, vocês estavam perto. Até então eu imaginei um AVC, né? Falei, eu acho que meu pai tá tendo um AVC ou infartando, eu sei lá o que é. Nisso, bicho, passou 3 minutos, 4 minutos, o bombeiro chegou. Falei, pô, que bacana. Eu falei pros caras, falei, valeu pela rapidez. Olha o que aconteceu. Ele falou, não, a gente chegou rápido porque a gente saiu pra uma ocorrência e a gente ia vir depois que atendesse a ocorrência. Eles foram chamados no hospital psiquiátrico pra uma ocorrência. Eles iam buscar alguém lá. Eu não me recordo, não quero dar informação errada. Se foi no hospital ou perto do hospital. Mas eles iam buscar alguém lá. Chegando lá... Não precisou. Alguém já tinha levado a pessoa. Olha. E é perto da minha casa. De lá eles já engataram pra minha casa. Aí o cara falou, não, porque se fosse fazer o primeiro socorro, a gente ia demorar bastante. Chegou lá, já não precisou. Foi lá pra casa. E ali, na hora que chegou, o bombeiro já viu e falou, é sério? Ele tá... Aí falou, não é, acho que é sudorese, não sei o quê. Vamos levar ele embora. E aí eu já não conseguia andar. O senhor se recorda desse inteirinho? O que o senhor se lembra desse momento? Até o momento onde o senhor chegou lá na Santa Casa e a gente entrou na ambulância. Nesse período, porque foi aí que veio o diagnóstico. Nós saímos de casa, fomos pra Santa Casa, aí foi na EcoX, foi fazer... Exames. Como é que chama? Abdominal lá? Que grávida faz, pô? Ultrassom. Foi fazer ultrassom. O que o senhor se lembra? O que o senhor sentia? O que o senhor via? Qual que era a experiência do senhor ali? Não, esse período de sair de casa, né? Do quarto já sair de maca, aquela coisa toda. E quando me colocaram Mas eu quero aqui antes fazer um agradecimento aos bombeiros daquele dia. Uhum. Muito obrigado, e realmente esses homens merecem todo o nosso aplauso, sabe? São muito criticados, mas só quem precisa da ajuda deles é que sabe o quanto eles são importantes. Dedicados naquilo que eles fazem. Muito obrigado aos bombeiros que estiveram lá, não sei o nome deles, mas se estão ouvindo, muito obrigado. E eu quero agradecer, estender esse agradecimento a toda a corporação. E nesse período que a gente foi para Santa Casa, e depois sua mãe sempre fala, foi da Santa Casa lá para a EcoX, da EcoX para Santa Casa e tal, eu ficava entre consciente e inconsciente. Então eu não sei dizer muita coisa não. Honestamente não sei dizer muita coisa. O senhor não lembra desse trajeto? Não, muita coisa não. Para mim eu estava na Santa Casa. Aí depois já disseram que eu estava na EcoX e fazendo exames e tal. Eu não posso, porque qualquer informação que eu der aqui, eu vou, não sei, talvez fantasiar, eu não vou dar uma coisa muito precisa. Então eu prefiro dizer que esse período para mim foi um período em que eu via e não via. Mas eu vi quando eles me começaram a passar uma sonda em mim ali na Santa Casa. Aí que tá, nós chegamos na Santa Casa, aí a médica falou, olha, eu acredito que é infarto, seu pai deve estar infartando. Levou ele lá pra dentro e nós ficamos ali. Aí passou um pouquinho, ele saiu já na maca e eu perguntei, mas pra onde vocês estão indo? Ele falou, não, a gente vai levar ali na EcoX pra fazer o exame. Começou a passar mal 7h30, isso já devia ser ali por volta de 8h30, 9 horas. Aí chegou lá na EcoX, fez o exame, voltou pra Santa Casa. Aí o Benítez foi lá na Santa Casa e já chegou ali e tal. E o diagnóstico ficou pronto, era 11h30, o exame. Foi feito o exame e tal, o médico leu, fez a leitura e mandou. Foi quando a médica chamou a minha mãe, me chamou lá. Minha mãe tava zureta, hein? Minha mãe não conseguia tirar a senha do WhatsApp, do celular. Aí eu falei, não, mas senta aqui, fica de boa. E ali ela já preocupada. Teve uma hora que, antes de fazer o exame, o senhor pediu pra ir ao banheiro e eles vieram trazer o senhor já numa cadeira de roda. O senhor tava parecendo que tava tendo um AVC. O senhor tava torto assim, com o pescoço torto, com a mão. O senhor não conseguia nem falar. Aí os médicos, aí os enfermeiros, não, vão voltar com ele pro quarto. Aí eu pus o óculos no senhor assim, o senhor nem tava me enxergando. Aí, nisso a minha mãe ficou desesperada já. Aí foi aí que ela falou, o que é isso, né?
Aí ela não conseguia tirar a senha do celular. Eu falei, não, calma lá. Aí eu já liguei pra minha irmã e tal, que ele corre ali. E aí foi quando a médica chamou. E falou, ó, a situação dele é gravíssima. Eu achei que era um infarto, mas é um aneurisma da aorta, a principal veia do corpo. Ele já tá com sangramento, ou seja, a veia já rompeu. Ele já tá com hemorragia e ele corre risco seríssimo de morte. Nós vamos ter que transferi-lo. Falei, vote. Aí falei, aí sim, hein? Aí liguei pra minha irmã, porque eles são dependentes de um plano de saúde da minha irmã. Minha irmã é policial, no estado de São Paulo aqui, né? Polícia Civil. E aí a gente tentou, a priori, uma transferência pra Rio Preto, mas não rolou. Ligou na Santa Casa, a Santa Casa disse que não podia, porque tinha que ter isso, que tinha que ter documento, não sei o que lá. Nisso a médica preencheu o cadastro pra Campo Grande, saiu a vaga. Aí falou, não, vamos sumir no mundo então, né? Aí chamou a ambulância ali e tal. Chegamos na hora de levar. Isso já devia ser 1h da manhã, tá, gente? A veia rompeu 7h30, já era 1h, 1h30 da manhã. E o sangue rolando. E aí tem uma parada que o senhor não lembra, que foi quando o senhor falou, o senhor reclamou pro médico que tava com dor nas costas. E aí a médica falou, a dor nas costas que ele tá tendo já é o sangue. Já tá empoçando o sangue na cavidade abdominal, que tá sangrando e tá empoçando ali. Aí colocou o senhor lá na ambulância. O médico chegou e perguntou, falou, quem que vai acompanhar? Eu falei, sou eu, sou filho dele. Aí o médico me chamou. Nessa hora o senhor tava consciente. O médico me chamou no canto e falou, você sabe o que aconteceu com ele? Aí eu pensei que ele ia me informar, né? Mas eu falei que já sabia. Eu falei, não, eu sei. A veia do coração rompeu. Aí ele falou, não foi a veia. É a veia aorta. A principal veia. Aí ele fez assim com a mão, é uma veia desse calibre. Ele tá com sangramento nas costas porque já tem poça de sangue. A UTI é móvel, mas não tem como fazer nada. Nós só vamos monitorar o batimento cardíaco. Então eu preciso te dizer que a gente pode não chegar em Campo Grande. Pode ter que voltar no meio da viagem. Eu falei, vambora, né? Vamos montar. Aí eu fui na frente e ali... Cara, o motorista foi sensacional. O cara dirigindo e tal, 200 por hora, madrugada, 200 por hora. E ali não tinha muito o que fazer, né? Ali dentro o senhor relatou pra gente, que o senhor tava lá atrás... O senhor acordava, apagava, acordava e apagava. Foi mais ou menos isso, né? Enquanto o senhor tava lá dentro. Na ambulância foi um negócio meio estranho, porque eu tava naquela... Acorda, apaga, acorda. E eu quero aqui fazer mais um agradecimento. Eu gostaria muito de saber o nome da enfermeira que me acompanhou. Ela foi, assim, nota 1000. Porque ela se preocupou demais. Porque aquele negocinho que você fica ligado lá, eles me ligaram naquele monte de troço lá. E aquele bip que dava, né? Bip, bip, de vez em quando só arrastava, né? Bip, bip, e ela muito preocupada, vinha me sacudir, dizia, seu Odilon, respira. Isso foi umas 3 vezes. Eu acho que eu já estava indo mesmo, mas a preocupação dela, coitada, foi tanta. Então, eu lembro disso, mas assim, muita coisa eu não lembro. Não consigo relatar. Olha só. Nisso lá dentro na cabine, eu percebi que no painel da ambulância tinha um rádio comunicador, que é por onde o médico fala com o motorista, né? Nisso, aí deu 2 horas, 3 horas da manhã, teve uma hora que eu dei uma cochilada. E eu acho que o motorista estava mascando chiclete. Aí ele foi abaixar a janela pra jogar o chiclete fora. Aí fez aquele barulho de vento, né? Aí eu acordei desesperado. Falei, morreu. Já acordei, ele falou, não, calma, eu só abaixei o vidro aqui. Foi uma leve cochilada. E ali, cada luzinha diferente que acendia no painel, eu imaginava que era o médico acionando, né? Porque ele deu a letra, ele falou, a gente pode não chegar lá. Pode ter que voltar. Pois bem, e ali dentro da ambulância, eu trocando a ideia com Deus ali, eu falei, Deus, é o seguinte, tá sangrando, não tem o que fazer,
é só estancar o sangue, pelo menos, pra chegar lá, velho. Aí eu falava, se eu podia pôr a mão ali, fechar, igual quando você é criança, você vai brincar com a mangueira, sua mãe tá lavando a calçada, você segura a mangueira pra água não passar. Era o que eu falava, trocando ideia. Eu falava, Deus, é isso aí, né? E ali, bicho, Campo Grande não chegava nunca. De repente chegou. Sirene ligada e tal. Chegamos no hospital. Chegou no hospital, já foi pra emergência. Aí ele já não vai se recordar de muita coisa, mas tem... O senhor se recorda quando o senhor chegou na sala, né? O senhor até comentou com a gente. Assim que eu cheguei, eles já me pegaram, já pegou minha documentação, perguntando quem que era e não sei o que lá. Eu sei que transferiram o senhor pra outra maca, colocaram uma pulseira vermelha, ou seja... Laranja, né? Já tava dando a mão pra São Pedro lá e tal. Mas aí eu ouvi eles falando, é ala vermelha, é urgência. Nisso o senhor lembra, falaram com o senhor alguma coisa, né? Não, o médico chegou, assim, muito gentil. Eu tava acordado e ele perguntou meu nome pra ver se eu estava lúcido, né? Falei e tal. E aí quando eu ouvi ele falando com a enfermeira, pode recolher tudo, né? E já a sala já tá preparada, né? A cirurgia pode subir com ele porque é de alto risco e é de urgência. Foi quando eu subi para a sala de cirurgia. Eu não fiquei muito tempo lá embaixo, não, porque... Não, já chegou e já foi. Não podia ficar. Então o tratamento lá foi assim, muito bom, muito preciso. A Santa Casa é sensacional. A Santa Casa de Campo Grande. Eu não sei se esse programa está chegando em Campo Grande. É uma forma até de eu agradecer o pessoal lá em Campo Grande. Mais para frente a gente também tem algumas outras coisas para dizer. Mas quando eu cheguei no centro cirúrgico, foi interessante que eu olhei assim para os médicos e eu falei, meu Deus, o que esses meninos vão fazer comigo? E tudo aí pagou. Tudo menino. Tudo moleque. Tudo menino. Menino mesmo. Molecada mesmo. Tudo gente boa. Aí a médica, que eu até lembrei muito da minha filha, assim, gentil, carinhosa, pequenininha e tal, chegou e falou comigo assim, deitado, os médicos preparando a cirurgia já, ela chegou e falou comigo assim, senhor Odilon, fica tranquilo, porque aqui, aí acordei 8 dias depois. 8 dias. Aí ele apagou. Aí eu apaguei. Apagou, fica tranquilo. Aí a hora que eles já estavam certo... Exatamente. Aí foi aí que chegaram em mim e falaram, o caso é assim, tá entrando pro centro cirúrgico e você vai aguardar. Enfim, nós chegamos lá, era 6 horas da manhã. Aí acabou tudo ali, foram falar comigo, era 9 horas da noite. Aí eu lá no hospital ainda. Aí chegou e falou, olha... A médica, 2 médicas novinhas também chegaram ali. Falaram, você é o acompanhante do senhor Odilon e tal? Eu falei, sou. Ela já chegou, gentilmente, já deu a letra. Ela falou, olha, o caso dele é gravíssimo. Aí ela trouxe umas imagens lá. Aí ela falou, primeiro ele já é um milagre de ter chegado aqui. Vocês terem chegado aqui. Porque ele ficou sangrando das 7h30 até as 6 horas da manhã. Quase 12 horas. Então, quase 12 horas. Falou desse jeito, já é um milagre vocês terem chegado aqui. E já foi um milagre ele ter resistido à cirurgia, porque ele chegou de cara, tomou 4 bolsas de sangue. Então ele resistiu à cirurgia. Poderia ter falecido durante a cirurgia. Só que agora começa tudo de novo. Ele vai ter que resistir ao pós. E como é muito grave, aí ela deu a letra na moral. Ela falou assim, então, 98% desses casos é morte. Onde que seus familiares estão? Aí eu falei, estão em Paranaíba. Então, já comunica, tipo assim, já deixa a galera preparada e tal. Foi daí em diante que o negócio começou. E eu fui pra casa, não passei todas as informações como ela me falou, mas liguei pro pessoal aqui e comuniquei o que tava rolando. Foi aí que... Aí pegaram o meu cadastro, porque por causa da pandemia não podia ficar indo lá no hospital. Você vai receber os boletins pelo celular. E aí começaram a mandar os boletins. Aí que o negócio ficou zoado. Os boletins. Todo dia, meio-dia, eles mandavam os boletins. E eu tava sozinho lá, no hotel. O primeiro boletim que veio, que eu abri, eu me recordo plenamente. Eu tava lá.
Aí, a hora que eu li, bicho, me deu uma diarreia. Eu corri pro banheiro, aí eu falei, que coisa doida. Aí eu falei, vou tomar um banho, né? Tomei um banho, tô ali. Terapia da água. Não, é terapia da água. Terapia da água. Aí o boletim tava lá, paciente grave, em piora. E vem marcado assim, é muito frio, o boletim é muito frio. Não tinha contato com o médico, aí tava lá escrito. Rins paralisando, pressão arterial baixando e tal, papapá. Estado grave em piora. Eu falei, vou, tio. Aí veio esse boletim na segunda-feira. E eu mandando os boletins aqui pra minha irmã, tal, pra minha mãe. Aí na terça-feira, nisso eu entrei em contato com o pessoal lá, uns amigos meus. Aí a galera começou a orar. A gente tem uns amigos lá, que são de igreja, esse negócio. Aí tem um amigo nosso lá, que é o Brachini, o pastor Frank. Que hotel que você tá? Eles começaram a me buscar no hotel pra gente orar lá de frente à Santa Casa. Eu chegava lá, sem fazer gracinha, viu, gente? Sem fazer graça. Chegava no cantinho ali, o mais discreto possível. E ali o pastor orava, falava, a gente determina a cura e tal, não sei o quê. Tem aquele negócio de labachúria aí. Por que nego pensa que crente é só isso? Que quem crê em Deus é só isso? Não. Primeiro que eu até falava com Deus. Eu falava, Deus, eu sou zoado. Mas ele não. Ele viveu pro Senhor, né? Então... É momento de emoção porque só quem passa por algo assim sabe. Só quem se vê no momento de desespero, né? E até de falta daquela luz, né? O que pode acontecer? Igual ali, o senhor estava desenganado. Vamos dizer assim. Já saí na daqui. linguagem popular, o senhor saiu daqui desenganado. Já saí daqui. Todos os médicos que viam desenganados. Todos. Tinha tudo. Todos. Todo ali estava caminhando para dar tudo errado. Né? O senhor saiu daqui, como diz, desenganado. O médico mesmo falou, não chega a Campo Grande. Poderiam voltar a qualquer momento. Quando pós-cirurgia falou, agora aliviou? Ah, não, agora a aí que foi o pior. Sucesso. Não. Aí que foi o pior. Ela falou assim, não, avisa a família e liga pra funerária. Foi o quê? Foi, você falou. Foi, ué. Aí eu falava o seguinte, ó, pô, o cara trouxe nós aqui pra Paranaíba, pra mexer com a igreja. E, pô, livra ele lá, né? Aí na terça-feira, outro boletim zoado. Aí o boletim da terça só faltou escrever lá embaixo. Morto. Morreu. Falei, vote, velho. Aí eu falei o seguinte, eu não vou abrir boletim mais não. Aí eu mandava pra Priscila, a Priscila mandava pro meu cunhado, que tem uma prima que é enfermeira. Então ela interpretava ali. E nisso o pessoal orando, né? Na quarta-feira, porque eu lembro que foi o da quarta, porque na terça-feira eu fui almoçar com um amigo meu, fiquei lá e tal. E aí cheguei à tarde, aí a gente foi lá na Santa Casa, orar lá de frente. E aí o pastor falou o seguinte, ele falou, e o seu pai, como que tá? Falei, cara, só a zoeira, tá esquisito. Aí ele falou, não, então nós vamos fazer uma campanha. Que hora que chegam os boletins? Ele falou, eu falei, 12:00. Aí ele falou, então nós vamos fazer uma campanha de oração amanhã, das 9 às 10, pro boletim já vir com alteração. Foi um cara muito louco, mano. Aí beleza. No outro dia, aí ele me ligou, falou, ó, a gente tá aqui reunido, nós vamos orar e não sei o que. Eu falei, na hora que chegar o boletim eu falo pra vocês. Chegou o boletim. Mas aí que tá o negócio que todo mundo pergunta o que é. Nesse dia à noite, no dia anterior, eu fui lá orar com o pessoal por volta das 6 e pouco, na Santa Casa, e voltei pro hotel. Aí quando eu voltei pro hotel, eu ficava assistindo TV, ouvindo música e tal, né? E tem um cara que a gente gosta bastante, que inclusive até veio aqui na exposição uma vez, que é o André Valadão. E eu sempre gostei, e eu tava ouvindo uma música dele ali do DVD Milagres, DVD antigão. Aí eu ouvindo ali, tem uma parte que ele começa, no meio gospel, a gente chama de espontâneo, ministração. É mistura de música
e Pregação. E são músicas que ele vai inventando na hora, né? A linguagem comum, mas pra quem acredita, ele tem o espontâneo ali e tal, e Deus vai colocando as palavras na boca dele e ele vai falando de cura. E é um áudio de 23 minutos. E ele canta um pouco e ora e canta, ora e tal. Eu tava escutando essa música e aí eu senti, falei, pô, mas não sou eu que tenho que escutar isso aqui. Falei, é o meu pai que precisa ouvir. E eu sou psicólogo, pô, sou formado em psicologia. Eu sei que quando você tá em coma, fica um sentido ali. Você consegue ter... Embora você depois não se lembre de nada, mas você... É uma semiconsciência, né? Aí eu peguei o Uber, isso devia ser umas 10h30, 11 horas. Falei, vou lá ver se eles colocam esse áudio pra ele ouvir. E eu fui numa certeza de que ia dar certo. Falei, vou e pronto. Nem pensei das regras ali, do hospital, não sei o que. Foi quando eu cheguei lá e encontrei uma menina do SAC, a Aline, depois a gente ficou até próximo dela, que ela me atendeu muito bem. Aí eu cheguei e falei, ó, eu tô com um áudio aqui, sou de Paranaíba, meu pai tá em coma aí, e a situação não tá muito legal, não. Queria pôr esse áudio aqui pra ele ouvir. Claro, me apresentei e falei, eu sou psicólogo e eu sei que pode surtir algum efeito e tal. Aí ela inicialmente ela falou, caramba, mas eu não posso fazer isso, né? Não posso, não tenho autorização pra fazer isso. Mas aí, já, ela tava em frente ao computador, ela entrou no computador lá, tal. Ela falou, deixa eu ver, como chama seu pai? Falei o nome, ela já foi lá no boletim. Aí o boletim tava lá. O boletim tava pior do que o outro. Paciente com possibilidade de óbito nas próximas horas. Os médicos já tinham dado esse diagnóstico. Esse detalhe, esse diagnóstico. Aí ela falou, caramba, como é que eu faço agora, né? E ela viveu uma experiência assim, que ela tinha perdido o pai há pouco tempo, internado e tal, e ela falou que queria muito, depois ela contando pra gente, ela falou que fez aquilo porque quando ela teve o pai naquela situação, ela queria ter tido alguém que a atendesse daquela forma. Aí ela falou, eu vou lá, me dá o celular aí. Aí ela entrou em contato com a enfermeira-chefe do box, falou, vou levar um áudio aí, posso levar? Aí a moça lá em cima falou, ó, se for rapidão, pode vir. Aí ela subiu lá, colocou o áudio. Quando ela entrou no quarto, ela conta que a maquininha lá tava dando os batimentos cardíacos dele ali, coisa de 50, 55 e tal. E durante a execução do áudio, foi a 80, 85. Ela falou, uai, que doideira, né? Ou seja, teve uma reação ali. Ele respondeu ao áudio. Isso, mas ele não lembra. Ele não se lembra disso, obviamente, estava em coma. Uhum. Mas aí o batimento dele cardíaco subiu e tal. Foi no outro dia de manhã que esse pessoal fez a campanha de oração. E o boletim, primeiro boletim que veio, aí já veio com leves melhoras. Já não veio lá grave, em piora, morrendo, tá ferrado, tá lascado. Aí já não veio. Já foi um cenário diferente. Mas foi muito automático, porque o pastor tinha falado, nós vamos orar e vamos determinar a mudança no boletim ali. E dali pra frente, os foi só passaram a ser melhora. Positivos. Aí do nada, mas eu ainda não lia, mandava pra cá. Aí foi quando, aí foi melhorando, até que a gente recebeu lá o boletim com a informação que ele tinha sido extubado, tinham tirado o tubo, e passou mais um pouquinho, rim funcionando, não sei o que, voltando, e não sei o que lá, papapá. Passou um pouco, acordou do coma, e saiu do diagnóstico, como nós dissemos, de paciente com possibilidade de morte nas próximas horas, pra estar aqui dando entrevista. Falando com a gente. Muito doido. Quem tá mandando uma mensagem aqui, ô Léo, pro pastor, é o Celinho. Tá? Parabéns a esse homem de Deus usado grandemente pelo Senhor Jesus. História maravilhosa. Tá aí o Celinho parabenizando ao seu trabalho e a sua história. Obrigado. Celinho, obrigado. Muito obrigado. E aí o senhor acordou do coma. Daí pra frente, até a saída do hospital. Mas, Jean, eu não sabia do que passou, né? Tem conhecimento do que passou. Não, ainda não sabia. Eu ainda não sabia, porque eu ainda não tinha nem visto os cortes que tinham feito, a cirurgia que tinha feito. A extensão da cirurgia, o tamanho, a verdade é essa. E como eu estava, como meu corpo estava.
Mas aí, enfim, Deus, né, na sua infinita graça e misericórdia, a gente está aqui para falar exatamente disso. Esse é o meu propósito, é testemunhar de um Deus que existe, de um Deus maravilhoso e de um Deus que realmente olha pelos seus e cuida dos seus. Então o que acontece? Eu não vou me alongar muito, mas eu quero dizer o seguinte, que a partir daí as coisas começaram a melhorar, só que eu fiquei durante muito tempo sem poder levantar da cama, né? E infelizmente todas as necessidades que eu tinha, todas elas eram supridas ali naquele leito, e até questão de banho, essa coisa toda. Tive que praticamente reaprender a andar, né? Porque não é fácil você ficar aí 15 dias num leito, se até sem poder mover. Eu brinco, porque hoje eu tenho aqui uma falha de cabelo no tempo que foi deitado. De tanto que fiquei deitado numa posição só, não podia mexer. Mas eu não ligo para isso não, porque o que aconteceu comigo foi um milagre. O cabelo, se nascer bem, se não nascer também, glória a Deus. Por isso eu estou vivo para relatar o que Deus, e já é uma prova maior ainda, né? E então nesse período eu fui me recuperando e as pessoas orando, intercedendo e pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Eu posso abrir um parênteses aqui? Sim. Eu tinha muito desejo de estar aqui, mas como se diz, eu não me ofereço para as coisas, eu prefiro que elas aconteçam de uma forma natural. Então estar aqui para mim hoje foi um milagre, e eu queria muito estar aqui, desejei muito estar aqui, sabe por quê, Jean? Porque foram muitas pessoas que oraram por mim, e eu não tenho condição de sair apertando a mão de um por um, agradecendo uma a uma, entendeu? Então os microfones da cultura que hoje me são ofertados, eu quero aqui, de todo o meu coração, agradecer cada pessoa que orou por mim, porque eu estou aqui vivo por causa da intercessão deste grande exército de pessoas que se moveram pela vida de um homem, né? Então, muito obrigado. Você que me conhece, você que não conhece, você que orou por mim, por favor, receba aqui os meus agradecimentos, que é de coração que eu estou fazendo isso. Muito obrigado, pastor que orou. Teve gente católico, espírita, não me importa. O importante foi que você falou ao mesmo Deus e ele nos atendeu, e você agora pode ter certeza de que Deus nos ouve. Mas enfim, quando foi passando esse período, o que acontece? Jean, olha como que Deus é maravilhoso. O dia que a médica chegou lá, ela falou comigo assim, que fez parte da equipe que me operou. Ela falou comigo assim: Sr. Odilon, o senhor é um milagre. Primeira coisa que ela falou comigo. Que maravilha. Você vê, depois de muito tempo que tinha operado, ela falou: o senhor é um milagre. E falou isso umas 3 vezes. Tá, tudo bem. Quando foi à noite, veio uma enfermeira e falou a mesma coisa: Sr. Odilon, o senhor é um milagre. Tudo bem, recebi alta, Deus abençoou. Quando eu volto no retorno, 30 dias depois... O senhor é um milagre. O médico que me atendeu virou e falou comigo assim: Sr. Odilon, eu não sei como que o senhor vai interpretar o que eu vou falar com o senhor, mas o que aconteceu com o senhor foi gravíssimo. Isso mata em questão de minutos, podemos dizer. Isso é muito rápido para matar. E eu não sei como que o senhor vai interpretar. Se foi Deus, se foi um milagre, mas alguma coisa aconteceu. É que é o fato que a gente sempre ouve, né? Ataque fulminante. É maioria, um rompimento desse. Quando... O doutor Amauri, enquanto estava na Santa Casa... Só para complementar aqui, fui agora a Rio Preto, há 2 semanas atrás, mais ou menos. O médico nunca me viu, não me assistiu, mas agora, como a minha filha conseguiu transferir, né, o acompanhamento para lá, quando o médico viu os exames recentes que eu fiz e com os exames que eu tinha feito, ele olhava para o exame, olhava para mim
olhar pra mim, olhar pro exame, como se diz, isso daqui é um fantasma, não é possível. Ele falou comigo assim, senhor Odilon, houve rompimento. Eu falei, houve, e o senhor está vivo. Ele falou, isso aqui mata muito rápido. O doutor Amauri falou. Foi o que o doutor Amauri falou com o Benítez. Mesmo hoje, quando vê o diagnóstico, vê todos os exames, a classe médica não acredita. Não acredita. Né? Porque não acredita. Realmente é difícil. O Benítez ligou pro Amauri aqui na Santa Casa na hora que saiu o diagnóstico. Aí o Amauri falou, mas isso mata em minutos ou horas. Aí o Amauri falou, não rompeu não. Aí o Benítez falou, não, rompeu. A médica falou, o doutor falou, não. O secretário de saúde falou, não rompeu, porque se tivesse rompido tinha morrido. Então quando eu lembro disso, aí a voz fica embargada é porque você fala, pô, eu vivi um negócio que é diferente, cara. Eu você detesto. Vivenciou, exato, cara. Eu tava ali. Não é tipo tristeza de você lembrar, meu pai quase morreu. Não, é porque você fala, cara, que negócio maluco que eu degustei. Existe, se você acredita, isso, existe. Exato. E eu... Mas se acredita, milagre existe. Meu pai me conhece, eu tenho pavor de religião. Não gosto de religião. Não frequento mais igreja. A gente conversa muito e meu pai me respeita. Igreja, esses negócios. Porque Deus, cara, ele é um negócio que eu cheguei numa conclusão só minha e que eu respeito todo mundo. É um negócio que não tem... Cara, é muito louco. É muito doido. Vai ter gente, vai ter pastor aí, vai ter padre, vai ter muito cara que eu acho que na hora de chegar lá, Deus vai falar, não te conheço não, fica na sua. Não, mas eu expulsei capeta, eu tinha uma igreja com... Não, cara, não te conheço, porque ele vai ver o cara e falar, não, eu te conheço, eu sei o que você fazia nos bastidores. Eu não te conheço enquanto meu filho, mas eu sei o que você fazia nos bastidores, então você fica na sua. E vai ter muita gente que as pessoas falam, fulano não é crente, fulano não é católico, então ele não vai pro céu. Vai ter muito nego, vai ter muita gente que Deus vai falar, não, você vem cá. Não, mas ele não ia na igreja, ele não sei. Não, vem cá porque eu te conheço. Então é um negócio muito doido. A religiosidade tá matando as pessoas, viu? Religiosidade, esse negócio de igreja, placa de religião. E quando eu falava com Deus, eu falava, Deus, não é por mim, não. Não é aquele lance de egoísmo. Falar, porra, é meu pai não pode morrer. Não, eu falava, é por ele. Eu falava, não é por mim, é por ele. A história, a vida que ele viveu. Tem muita coisa pra ele pregar ainda, tem muita gente pra ouvir. Não é por mim, não. Porque se eu for pedir alguma coisa, eu não tenho moral nenhuma aí no céu. Não tem moral nenhuma. Eu não vou na igreja, eu tomo a minha cerveja. Então eu não tenho moral nenhuma. Então quem tem moral é ele. Então como ele não pode estar pedindo aqui, eu tô pedindo por ele. É como se fosse um advogado, sabe? Fala, é ele que tem moral. Eu sou zoado. Mas não deixa o cara aí, não. Não é essa hora. E aí no outro dia, bicho. E foi aí que, quando eu falava desse jeito, na hora que eu ia dormir, vinha uma sensação de conforto. Parecia que alguém falava pra mim o seguinte: justamente por você ser você, é que eu vou te atender. Porque se você tivesse numa igreja, num púlpito, tocando, bancando o crente, saindo da igreja, comendo 850 mulheres, indo pra putaria, indo fazer rolo, se você, ao levantar sua voz pra mim, eu ia olhar pra você e falar, rapaz, você tem coragem ainda de me pedir alguma coisa? Mas sabendo quem você é e que você confessa pra mim, às vezes, eu imaginava Deus falando isso pra mim. Quantas vezes eu vi você andando de carro e questionando até a minha existência? Tem hora que eu falo, pô, será que Deus existe mesmo? Agora não mais, né? Impossível, né? Mas tinha hora que eu falava, pô, será que Deus existe mesmo? Ou é invenção do homem? Tinha hora que eu pensava, pô, mas fulano e tal. E ali parece que eu sentia isso, que Deus falava, eu te conheço, cara, você não tá me enganando. Agora, se fosse um malandro que se faz de crente aí, igual tem um monte aí nas igrejas, eu acho que eu nem teria coragem de pedir nada. Mas eu me vi na condição de pedir, de me apresentar e falar, ó, eu tô aqui.
É aquele cara zoado lá que o senhor conhece. E tá aí a prova do milagre. Tá aí. Essa aqui é a verdade. Isso. Muito bom, muito bom. Bem, amigos da Rede Globo. É isso aí. Ó. Parece que tem uma invasão no estúdio aqui. Tem alguém aí? É aqui ou é aqui? Não, deve Pera ser aí. por aí. Tem uma mensagem aqui. Tem uma invasão. Aê! Olha só. Tá aí, ó. A minha irmã chegando aqui no estúdio, pra você que tá assistindo aí, essa aqui é a Priscila. Meu Deus. E essa é a mãezona. Essa é a minha mãe, Dona Maura, e a Priscila. Olha aqui. E presentes. Trouxe um presente aqui. Aí, ó. Bacana. Gente do céu, que é isso? Que surpresa é essa? É aqui, ó. Geraldo Luiz. Rapaz. Geraldo Luiz trazendo presentes. Mas aí o coração agora já tá preparado pra esse tipo de emoção, né, pastor? Ah, tá. Eu assim, quando eu saí do hospital, É muita emoção. A Priscila chegou aqui nos estúdios com presentes, mas a minha mãe, Dona Maura... Cadê o Júnior? Tá aí? Pô, manda entrar aí, pô. Tá com vergonha. Manda entrar. Fala pra ele que vai ficar famoso agora na tela. Põe na tela. Quando eu saí do hospital, Jean e os ouvintes, né, as pessoas que estão nos ouvindo aí, eu já tinha essa convicção muito forte no meu coração sobre questão de família, né? E agora muito mais. Família é Deus, família para mim. Então eu agradeço muito a Deus pela minha família, agradeço a Deus pela minha esposa que está aqui, pelos meus 3 filhos, Leonardo, Cleine, Priscila. E também agradeço todos os dias, eu oro e ele sabe, não é porque está aqui não. Mas um outro filho que nós ganhamos, que foi o nosso genro, né? O Júnior, uma pessoa maravilhosa, que a gente ama muito, não ama como genro não, como um filho que chegou na família. Isso então, é bacana. Eu agradeço muito a Deus pela minha família e quero, se posso dizer isso aqui, deixar um recado para você que está nos ouvindo aí. Mas isso nós íamos pedir. Mas antes disso, só um instante. Deixa eu organizar aqui, peraí. A sogra da minha menina. Aqui você pilota, você bate o escanteio, corre e cabeceia, né? Agora sim, vamos lá. E aí, meu irmão, beleza? Bom dia. Cara, nós estamos aqui em São José do Rio Preto, escutando e dando muita risada aí com o programa. E, cara, eu lembrei de uma história muito engraçada que aconteceu, acho que você vai recordar também. Você lembra uma vez que o pai fez um suco de limão com casca e tudo? Só que o lance desse suco é o seguinte, você tem que fazer e tomar na hora. O nosso querido pai fez o suco e colocou na geladeira. Aí, na hora do almoço, ele veio, né, serviu o suco diferenciado, que é feito com todo limão. E colocou no copo, velho. Na hora que nós colocamos na boca, o negócio tava parecendo um suco de jiló, que o negócio fica amargo pra caramba. E nós fomos reclamar com ele falou, não, vocês são muito enjoados, que não sei o quê, papapá. Resumindo, nós tomamos meio copo daquele suco. Depois que a gente colocou meio copo de suco de jiló na boca, ele foi experimentar. E ele viu que o negócio estava terrivelmente amargo. Aí falou, não precisa tomar não, que está muito amargo mesmo. Mas nisso, olha, a gente já tinha tomado meio copo já, tinha mais meio para acabar, não dava nada. Aí é umas histórias meio estranhas, né, que fica na memória da gente. Mas é massa, cara, são as recordações que a gente tem na nossa infância, né? Muita coisa alegre também, passeio no parque, soltar pipa. Isso aí a gente não pode reclamar do nosso pai, não. Foi muito presente, né? E
Que negócio, eu tenho um orgulho muito grande de ser filho do senhor Odilon e do pastor Odilon, né? Exemplo tanto no profissional quanto no pessoal. Um abraço aí para todo mundo, um abraço para o meu pai, parabéns pelo Dia dos Pais, parabéns pelo renascimento, né? Pela vitória e pelo milagre que Deus fez na sua vida, meu pai. Te amo muito, viu? Um abraço, estamos aqui em Rio Preto, aqui morrendo de saudade. Valeu, meu irmão. Tá aí o Kleiner, direto de São José do Rio Preto. O irmão mais velho, né, cara? O senhor lembra da história desse suco? Ah, mas o suco, eu fiz o suco desse bicho, aquele trem ruim. Ah, vocês estão muito enjoados. Se fosse na casa dos outros, vocês estavam tomando. Aí, na hora que ele mandou, falou... realmente não ficou muito bom. Ué, valeu a tentativa, né? A experiência, né? Pelo menos eu fiz o suco. Pai, deixa um recado aí pra quem tá acompanhando a gente, então, aí pro Dia dos Pais. Muita gente ouvindo aqui. Bacana. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Por tudo que aconteceu, porque foi de uma maneira, assim, extraordinária que Ele fez tudo isso. Hoje eu sou uma pessoa que, como a Priscila, minha filha, um dia falou comigo, falou, pai, agora só tem 2 datas de nascimento, né? Dia 3 de maio de 2021 e o outro não precisa nem falar, né? Porque e dia 15 de dezembro de 1955. Então eu fico muito grato a Deus por isso, por ter o privilégio de celebrar assim, 2 datas de nascimento. E quero agradecer a Deus também pela oportunidade que vocês nos deram, né, de estar aqui hoje, falando um pouco daquilo que a gente viveu e de tudo aquilo que a gente tem vivido e tem passado. E deixar o recado aqui na questão de família, sabe? Eu estava dizendo que hoje eu vejo assim, a minha convicção eu já tinha. E Deus reforçou ela mais ainda. Deus reforçou ainda mais. E, em primeiro lugar, Deus, você que está nos ouvindo, Deus na sua vida tem que ser o primeiro. Tudo é Ele. E por Ele. Segundo lugar, a família. Porque a família, Deus jamais vai te abandonar. Ainda que os teus pais te abandonem, eles, como nós dissemos aqui, Ele não nos abandona. Eu sou prova viva disso desde criança, né? Mas ainda que eles te abandonam e tal, Deus não vai te abandonar. E segundo, a família é o seu pilar, não tem jeito. Na hora no frigir dos ovos, a sua família vai estar junto ali, quem vai sofrer com você. E eu não entendo como algumas pessoas conseguem substituir a família, às vezes por bebida, colegas, amantes, enfim. Eu não entendo. Se bem que lá no fundo a gente entende, mas prefere dizer que não entende, né? Família é tudo. Família é o elo mais importante, até entre você e Deus. E a hora que você precisar da sua família, ela sempre estará ao seu lado. E não abandone sua família, não abandone seus filhos. Ame seus filhos, ame sua esposa, ame a sua família. E aí eu quero incluir todos, né? Como eu disse aqui, tem um genro maravilhoso, tem uma nora maravilhosa lá em São José do Rio Preto, netos maravilhosos, exatamente porque Deus é a base de tudo na nossa vida. Ele é primeiro lugar na nossa vida. Então amanhã é o Dia dos Pais. Como já foi dito aqui, há muitas pessoas que amanhã vão postar, Jean. Foto com o pai, almoço com o pai, mas passou dali o pai já não existe. Às vezes passou dali o filho também já não existe. Não é só sacrificar os filhos, né? Sabe lá por que o filho age dessa forma. Agora, o meu conselho fica aqui. Ame primeiramente Deus e segundo a sua família. E eu quero desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Eu, Odilon Gonçalves Guimarães, conhecido como Pastor Odilon,
Sou muito feliz pela família que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. E isso tudo que aconteceu aqui no estúdio, isso aqui acontece também em casa. Não foi porque eu estou aqui que a minha filha veio, que a minha esposa veio, que meu genro veio, que o meu filho está dizendo. É o dia a dia aí. de vocês, né? A prática Nós de vocês. procuramos viver assim. Isso é bacana. Procuramos viver assim. Então, para nós... precisa de famílias assim, mas no dia de hoje, essa essência de família tem ficado um pouco distante. Com certeza. Amém. Muito obrigado. E outra coisa, hoje, desculpa a expressão, as famílias estão se esfacelando porque forças extras, vinda de fora, estão querendo ensinar você como lidar com aquilo que é teu, com aquilo que está junto com você. E eu aprendi a ser pai com os meus filhos. Aprendi a ser marido com a minha esposa. Então ninguém vai me ensinar, ninguém fora disso pode falar comigo. Quem tem autoridade para falar comigo, pai, olha, tal, é só... Você acha que a minha filha de vez em quando não dá dura em mim? Ela dá, ela é pequenininha, mas dá de vez em quando, entendeu? E quero agradecer a Deus mesmo por tudo que aconteceu comigo. E outra coisa, não me tenham como vítima de absolutamente nada. Não quero passar uma imagem de coitadinho, como que Deus, coitado, pastor Odilon. Não, irmãos, não sou coitado. Eu sou uma pessoa que tive a oportunidade dada por Deus de mais uma vez ter uma experiência maravilhosa com Ele. Então, não vejo como luta, não vejo como provação. Eu vejo como um homem privilegiado de ter passado por uma experiência que muitas pessoas, por bem menos, foram embora. E Deus me preservou. Então, muito obrigado por tudo. A entrevista vai estar na íntegra, já está na íntegra no Facebook e também ainda amanhã no YouTube. Dia dos Pais, entrevista com o pastor Odilon, não sai daí. E a sua mensagem para ele? A minha mensagem? Minha mensagem... E a sua mensagem? Você pôs a mensagem do seu irmão, pediu a mensagem dele. E a sua? Põe na tela, então. Você, qual a mensagem que você diria ao seu pai nesse Uma mensagem Dia dos Pais? que resume, meu brother, que inclusive fez uma feijoada sensacional, maravilhosa, que eu vou comer daqui a pouco. Meu parceiro, só isso, define. Até mais, daqui a pouco a gente volta com os prêmios. Tudo de bom. Cultura FM. Os